aí pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo hoje a gente vai fazer, vou dar algumas dicas para você reaproveitar os pães de sal amanhecido. Geralmente a gente sempre acaba comprando 1, 2 pães a mais e eles sobram. E o que acontece? Muita gente não gosta de comer ele amanhecido. Aqui em casa, quando sobra, o que eu faço? Eu coloco eles num saquinho, deixo eles por aproximadamente 3, 4 dias para eles ficarem bem durinhos. Feito isso, o que eu gosto muito de fazer, eu faço as torradas temperadas e eu faço a farinha de rosca, aquela farinha de pão que a gente usa para fazer, para empanar as coisas, para fazer alguns salgados. Então, vamos começar primeiramente fazendo as nossas torradas, pessoal. É sempre importante no pão seco você utilizar uma faca de serra. A gente vai cortar algumas torradas e vamos temperá-las. A torradinha é fantástica para comer pura, para comer como acompanhamento, como entradinha. Enfim, eu sou apaixonado por torrada. Acho que muita gente, o brasileiro em geral, gosta de torrada. Você pode fazer a torrada com pão doce também, com panetone. O que você tiver na sua casa que for ficando velho, for ficando amanhecido e você não quiser consumir, você pode estar fazendo essa torradinha, pessoal. Aqui, olha, é muito simples. A gente espalha elas. Vamos colocar um pouquinho de orégano por cima das nossas torradas. E vamos passar um belo fio de azeite por cima das torradinhas também. Aqui eu estou fazendo as minhas torradas temperadas com azeite e orégano. Você pode fazer com queijo ralado, você pode fazer com alguns outros temperinhos que você tenha na sua casa. Feito isso, você leva elas ao forno por aproximadamente 20 minutos, 25 minutos. É o tempo ideal para suas torradinhas já estarem no ponto, pessoal. Outra coisa que eu gosto muito de fazer com pão de sal amanhecido, como eu disse, é a farinha de rosca, farinha de pão. E existem dois métodos que a gente pode usar para preparar ela. O primeiro é um raladorzinho. Você pode fazer no processador também, no liquidificador, só que aí você tem que fazer em pequenas quantidades. No processador nem tanto, porque ele tem uma potência maior, ele aguenta, mas o liquidificador, se for um liquidificador comum, você tem que ir batendo aos pouquinhos e faz. A farinha de rosca, no ralador, a gente faz da seguinte forma. A gente vai ralando o nosso pãozinho aqui. Ele no primeiro momento, ele vai sair muito bagacinho e tudo, mas depois se você quiser, você pode passar ela numa peneirinha para ela ficar bem fininha, também fica muito bom. E aí já vai. Esses bagacinhos aqui que eu falei para vocês que vai saindo. Então depois, se você quiser passar numa peneirinha, fica fantástico. Tem mais pãozinho aqui e eu mostro o outro método para vocês. Aqui o que é legal, quanto mais velho não, quanto mais duro o pão tiver, mais fácil ele rala. Ralou, dá uma limpadinha aqui. Aliás, a gente está com uns paninhos de prato agora com a logo do nosso canal, ficaram bacanas demais. Queria agradecer o pessoal da Tutti Life Brasil que fez pra gente. Eu vou deixar o Instagram deles na descrição do vídeo para vocês, pessoal. Outra forma que dá pra gente chegar no ponto da farinha
de rosca é o seguinte, você vai pegar um saquinho, uma sacolinha que esteja bem limpa, sem cheiro. Vamos pôr os pães aqui dentro. Vamos fechar essa sacolinha com um nó simples. E vamos pegar um martelinho para carne. E qual que é o segredo? Você vai, conforme você vai batendo aqui, o seu pão vai esfarelando. Nesse caso aqui, é indicado que depois você passe na peneirinha, como a gente vai fazer, pessoal. Eu estou utilizando um martelinho para carne. Se você não tiver ele, pode ser aquele pilãozinho que a gente usa para macetar o alho. Pode ser alguma coisa pesada que você tenha. Dá para fazer isso. Não é aconselhável fazer com uma garrafa de vidro, pois ela pode quebrar. Mas uma garrafa de plástico cheia de água, você pode fazer. Até com a mão mesmo, olha, se você for pressionando, dá certo também. Então é bem versátil e fácil de estar fazendo essa farinha. E qual que é a grande sacada dessa farinha? Geralmente, se você for comprar um pacotinho de 500 gramas de farinha de rosca no supermercado, na padaria, você vai pagar em torno de 3, 4 reais. E é uma economia que você consegue fazer utilizando os pães amanhecidos que você tem na sua casa, pessoal. Aliás, eu acho que tudo que a gente faz, que a gente põe a nossa mão, no final fica mais gostoso. Aqui, olha, a gente vai utilizar mais ou menos 4 pães de sal amanhecido para fazer a nossa farofa. Vai render quase 500 gramas de farofa, de farinha. Já estou pensando na farofa, que é uma das coisas que você pode fazer com a farinha de rosca, pessoal. Aliás, a gente tem umas receitas com farinha de rosca fazendo farofa no nosso canal que são muito boas. Eu vou deixar o link aqui para vocês depois. Outra coisa que você pode fazer com pão amanhecido é o pudim de pão. Você pode estar fazendo as rabanadas com ele também, dá certo. Tem bastante coisa que a gente pode estar fazendo com os nossos pãezinhos amanhecidos, pessoal. A torradinha que a gente vai fazer também é muito bom para acompanhar uma sopinha num dia mais frio. Aqui, pessoal, olha, vocês viram como que é prático esse processo? Deixa eu juntar aqui e a gente vai dar uma peneiradinha na nossa farinha. Olha, aqui, como vocês podem ver, ela fica meio pedaçudinha. Então, a hora que a gente for passar ela na peneirinha, a gente vai desfazendo esses pedaços também. Se desperdiça muito pouco do pão amanhecido, pessoal. Olha, aqui a gente tem uma farinha bem grosseira. Aí, como eu falei para vocês, você pega uma peneirinha dessa aqui, todo mundo tem em casa. Vamos pegar uma colher aqui. Aí você vai pegando um pouco dessa farinha e vai passando aqui. É uma coisa que você não leva muito tempo para fazer. É prazeroso de se fazer, diga-se de passagem. Aí aqueles pedacinhos maiores vão ficando para trás. A dica é o seguinte, aqui, como vocês podem ver, olha, a gente já tem a farinha de rosca, a farinha de pão pronta. Aqui ela tá bem fininha, como vocês podem estar vendo. Essa farinha mais fininha a gente usa para empanar um salgado, para empanar um anel de cebola. Se você quiser fazer uma farofa, você não precisa peneirar tanto, porque esses pedacinhos maiores que vão ficando vai dar uma textura diferente na hora de você morder, de você mastigar a sua farofa.
pouquinho você volta pra cá, depois no final a gente dá mais uma misturada nele. Como eu disse, é um processo bem fácil. As duas dicas que eu dei aqui hoje para vocês reutilizarem os pães amanhecidos são facinhas de fazer. Como se diz, é coisa bem de preguiçoso mesmo, não tem trabalho nenhum para você fazer isso. Então, pessoal, eu vou colocar as nossas torradinhas no forno, vou continuar peneirando a minha farofa, a minha farinha aqui e volto daqui a pouquinho para a gente ver como ficou as torradinhas. Pessoal, enquanto eu terminava de passar a nossa farinha de rosca na peneira, as minhas torradinhas também saíram do forno. E são essas as dicas que eu tenho para vocês hoje para a gente reutilizar pão caseiro, pão amanhecido, pessoal. Essa farinha de rosca, você armazenando ela dura em média 1 mês, 40 dias, sem problemas. Você deixa ela num potinho bem tampadinha. Vocês podem ver que ela ficou bem fininha depois que a gente passa ela na peneira. Aqui, olha, pessoal, é o que sobra, que a peneira nossa não filtra mais. É aquelas casquinhas do pão, como vocês podem ver. Isso a gente também não despreza, como eu disse para vocês. Isso aqui é uma delícia para você fazer uma farofinha na sua casa. E essa aqui, que ficou mais fininha, a gente usa ela para empanar, para fazer cebolas empanadas, salgados. Fica muito bom. As torradinhas, como eu falei para vocês, são 20 minutinhos no forno, às vezes nem isso, dependendo da potência do seu forno. A gente passa um fiozinho de azeite, um orégano nela, fica uma delícia nossas torradinhas, pessoal, quer ver, ó? Esse barulhinho da torrada é fantástico. E como eu disse, um pacotinho de torrada, um pacotinho de farinha de rosca, você vai pagar em média R$3, R$4 no supermercado. Você reutilizando os seus pães amanhecidos, o custo é muito baixo, porque você já tinha os pães na sua casa e você ia acabar desfazendo dele e você utiliza eles novamente. Então é isso, pessoal. Ficou aqui para vocês o vídeo hoje reutilizando os pães amanhecidos. Se vocês são novos, se inscrevam no canal, deixem um joinha no vídeo e compartilhem esse vídeo para seus amigos e familiares. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!